Olá, pessoal, tudo bom? Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula falando então sobre autismo. Nossa, acho que esse computador está muito perto. Deixa eu botar mais para longe. E aí, gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? Espero que vocês estejam tudo certo, que vocês estejam gostando das aulas, né? Hoje eu dei uma respondida em alguns comentários que ficaram por aí. E é sempre uma alegria muito grande ver os comentários de vocês, tá? Então, peço para que vocês continuem deixando os comentários de vocês aqui embaixo, deixando o link no vídeo, compartilhando, se inscrevendo aqui no canal, enfim, tá? Eu quero contar com a participação de vocês aqui sempre, porque ela é muito importante para nós, né? É o que nos dá motivos para continuar aí trazendo aulas, trazendo conteúdos. Mês que vem a gente vai trazer outros assuntos, vão ter mais aulas aqui, né? E a gente sempre espera contribuir muito com vocês. E é o que eu mais leio nos comentários, é isso, né? Que vocês estão gostando, que vocês estão tá sendo produtivo para vocês. E esse é o nosso objetivo. Espero que essa aula não seja diferente, que essa aula seja tanto ou mais, né, produtiva assim como todas as outras. Bom, pessoal, na nossa aula de hoje, mas primeiro, né, eu sempre esqueço aqui de me apresentar. Então, muito prazer, eu sou a professora Jéssica Albernaz, né? Trabalho aqui na Psicom. Vai fazer 3 anos esse ano que a gente trabalha aqui junto e é uma alegria muito grande estar aqui, como eu sempre falo, né? Trazendo aqui mais conteúdos, né? Podendo ter esse contato direto com vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos. Você aí que é da área da educação, né? Que já atua na área da educação aí, que tem experiências e vivências para contar aí para mim, deixe aqui nos comentários, né? Que eu tô sempre aqui lendo os comentários de vocês. Né? E você que está aí querendo ingressar, então, na área da educação, ou talvez na área da psicologia também, acredito que tem o pessoal aí da psicologia, né? Que você possa aí ter muito êxito na profissão, na carreira que você quer seguir, né? Então, que a gente possa, né, tá te direcionando aí pelo melhor caminho, que a gente possa estar sanando algumas dúvidas, né? Porque, como eu costumo dizer, na faculdade a gente não vê tudo, né? Tem coisas que a gente só vai aprender na prática, né? Tem coisas que a gente só vai viver vivendo, aprender vivendo, né? Então, porque a faculdade é muito raso, então a gente sempre tem que ir mais a fundo, buscar conteúdos fora da faculdade, né? Então, tem coisas que a gente vai aprender aí na vida, fazendo estágios, estudando, se dedicando e outras coisas vocês vão aprender aqui comigo, né? Então, eu espero de fato, gente, que essa aula seja muito produtiva para você, tá bom? Como eu disse, é uma alegria muito grande estar aqui, eu sempre aprendo muito. Preparando material para vocês, a gente sempre aprende, né? Nós somos eternos aprendizes. Bom, gente, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, então, sobre feedbacks positivos e reforço, positivo e negativo, né? Então, o que eu vou trazer hoje na aula para você? Bom, na aula hoje, né, eu vou trazer aqui para vocês, então, um pouquinho sobre reforçadores, né? Por exemplo, um pouquinho hoje sobre comportamentos. Então, quando a criança, né, criança autista, porque a gente está falando sobre autismo, tem um determinado comportamento, age de uma determinada forma, né? Como lidar e usar reforçadores, né? Como usar reforçadores tanto positivo quanto negativo. Então, para que essa criança entenda que aquele devido comportamento não é legal, mudar aquele comportamento, né? E muito disso, eu fiz uma aula um tempinho atrás, tá aqui no canal, então você pode procurar. Eu falei sobre o método ABA, e muito disso, muito desses reforçadores, né, desses feedbacks, a gente vê muito, né, no método ABA, né, que é o método do comportamento de fato, né? Então eu já dei uma aula sobre ele aqui, tá? Então se você não estava aqui ou você é novo, né, seja muito bem-vindo, mas você pode assistir porque todas as nossas aulas elas ficam salvas aqui. Então aulas, lives, enfim, fica tudo salvo aqui. Você pode assistir quantas vezes você quiser, então eu aconselho, né, você assistir essa aula que eu falei sobre o método ABA, tá? Mas hoje eu vou dar uma pincelada nele aqui na nossa aula. Então hoje vai ser como se fosse uma introdução, você vai conseguir entender um pouquinho melhor, tá? O que eu quero dizer aqui para vocês, então. Bom, então vamos entrar na nossa aula de fato, tá? Vamos começar finalmente. E, como eu disse, espero que seja uma boa aula aí para todos nós. Bom, vamos falar então sobre reforço positivo, tá? E aqui eu já puxo um gancho, né? Que
nós vamos hoje falar, então, sobre, como eu disse, nós vamos falar um pouco sobre o método ABA, e ele vai se encaixar aqui durante os nossos próximos slides, durante a nossa aula, certo? Ah, uma coisa muito importante que eu não falei sobre materiais e certificados. Bom, gente, os materiais, certificados, você pode estar adquirindo todos, tá? É só você clicar nesse link que fica aqui nos comentários, tá? Ele fica fixado aqui. E aí você pode estar adquirindo ali os materiais, os certificados. Se você tem, né, porventura, alguma dúvida referente às aulas e tudo mais, você vai cair direto para o pessoal do suporte, tá? Certo é que às vezes, claro, o pessoal ele vai dar uma demoradinha para te responder, porque é muitas mensagens, mas eles sempre dão total atenção lá para vocês, tá? Então, se você precisar de material, certificado, você quer tirar alguma dúvida sobre as aulas, aperta e clica aí, que você vai cair direto para o pessoal de suporte. E aí ele vai estar auxiliando vocês, tá bom? Bom, gente, vamos lá então. Ao passo que a criança autista usa o comportamento ou habilidade com sucesso, ela é reforçada positivamente, é recompensada. Cada indivíduo tem as suas preferências. Nesse caso, algo significativo para ele deverá ser a recompensa. Bom, uma coisa que eu sempre falo, né, aqui para nós, né, para vocês, para mim também, é que reforço não, elogios, né? Elogios nunca são demais. Eu vou limpar o meu óculos aqui, porque senão eu não enxergo nada. Eu insisto em começar a live sem o óculos, né? Começar a aula aqui sem usar o meu óculos é sempre um problema. Quem usa óculos vai me entender. Fica pegando reflexo e aí eu acho ruim de usar, só que daí se eu não usar eu não enxergo, né? E bom, então vamos lá. Uma coisa que eu sempre costumo dizer aqui para vocês, pessoal, é sobre os elogios, né? Eu sempre costumo mencionar aqui que os elogios nunca são demais. E nós vamos ver hoje aqui na aula que os elogios, eles são perfeitos aliados nossos, tá? Por que eu digo isso? Porque quando uma criança ela tem um determinado comportamento, tá? Positivo, né? Nós estamos tentando ali mudar o comportamento da criança. E eu sempre gosto de usar o exemplo da cadeira, mas é porque é o exemplo mais real que a gente pode ter aqui agora. Mas pode ser o pegar do lápis, pode ser colocar um nomezinho, né, na chamada, botar um pontinho ali, né, se for uma chamada interativa, enfim, tá? N coisas ali que a gente está trabalhando com a criança, a gente está estimulando ela. Então, toda vez que a gente faz um determinado estímulo, ou a gente propõe uma determinada tarefa, e a gente quer que essa criança aprenda, no momento que ela tem o êxito de concluir essa atividade, de fazer essa determinada... muito melhor, muito melhor. De fazer essa determinada tarefa, o nosso objetivo aqui é onde entram os elogios. Eu falei para vocês, os nossos aliados nessas questões, tá? Por quê? Porque daí, no momento que, pensa comigo, tá? A gente colocou a criança ali na cadeira. Por mais que a criança teve a nossa ajuda, né? Por mais que a gente fomos nós que pegamos a criança e colocamos ela ali na cadeira, a gente elogia, tá? A gente bota um parabéns, é isso aí, você conseguiu. Por mais que ela teve essa ajuda, né? Ela tem que entender que aquilo ali é o que ela deve fazer. Aquilo ali é o positivo que ela deve fazer. Então, a gente está trabalhando com ela o comportamento, que a gente precisa que ela mude, né? Que a gente precisa que ela comece a praticar, né, esse determinado comportamento, tá? E conforme a gente vai fazendo, a gente vai estimulando e a gente vai elogiando, ela começa a processar que aquele comportamento é o correto, é o que ela deve fazer. Porque se ela fizer, ela vai receber um elogio, ou ela vai receber uma recompensa. Nós vamos falar aqui sobre recompensa, sobre elogios e tudo mais. Ela vai receber um agrado que é do gosto dela, algo que significa muito para ela. Então, ela sabe que no momento que ela fizer, ela vai receber esse agrado. E aí, automaticamente, a gente vai alterando esse comportamento. A gente não, como eu disse para vocês na aula de ontem, se eu não me engano, a gente nunca consegue mudar o comportamento do dia para a noite. É tudo um processo que a gente vai passando, que a gente vai fazendo, que a gente vai estimulando essa criança a fazer também. Então, é um processo que a gente está fazendo. Porém, a gente consegue, sim, com muito estímulo, muita calma, muita paciência, a gente consegue alterar esse comportamento, né? Então, é um trabalho que a gente vai começar a fazer,
de mudança de comportamento e que precisa surtir resultados, né? Precisa ser produtivo. E como que vai surtir resultados, como que vai ser produtivo? Através dos estímulos. Então, isso é o importante, a gente tem que deixar isso bem claro para nós, tá? Para mim, para você que trabalha aí com crianças autistas, inclusive, eu já digo aqui para você, se você trabalha com criança autista, conta aqui para mim nos comentários como foi essa questão de vínculos, como vocês se vincularam. Conta aqui para mim como é as experiências, como tem sido o dia a dia de vocês, tá? Que eu vou gostar muito de ver essas experiências e vivências que vocês têm, tá bom? Porque assim como eu compartilho as minhas aqui, eu gosto muito de ouvir a de vocês também. Bom, a recompensa pode ser um elogio, um brinquedo, sempre pensando nas preferências da pessoa. Assim, em um programa ABA, o reforço de cada criança com autismo pode variar muito, tá? Então, já puxa aqui para o método ABA. O que a gente aprende lá? Bom, primeiro a gente tem que entender a criança, né? Então, talvez seja um pouco repetitivo tudo que eu vou te falar aqui, porque eu já falei isso em todas as outras aulas, tá? Mas é sempre importante a gente frisar alguns pontos. Então, algumas coisas que eu vou falar aqui talvez fique um pouco repetitivo. Você vai dizer, de novo, Jéssica, né? Você já falou isso tantas vezes. Mas, gente, tem coisas que a gente realmente precisa mencionar, tem coisas que a gente realmente precisa falar aqui, tá? Então, o que a gente pode fazer nesse momento, né? A gente vai conhecer a criança, tá? Então, a gente vai conhecer. E talvez outro ponto, né? Que tudo que eu falar aqui você já sabe, porém, às vezes a gente precisa falar novamente para que a pessoa possa entender, né? E assim produzir. Então, um exemplo, né? Básico aqui da nossa conversa aqui nessa aula, tá? A gente precisa conhecer a criança para entender quais são as preferências, as vontades, né? Aquelas coisas que elas gostam, né? Algum brinquedo, né? Os elogios foi a primeira coisa que eu coloquei aqui, porque é o que eu sempre falo. Elogios nunca é demais, não existe assim uma fonte de elogios onde você vá falar os elogios e em pouco tempo os elogios vão acabar. Isso realmente não acontece, isso realmente não existe. Então, elogios nunca são demais. Então, isso é muito importante a gente deixar claro aqui, tá? Então, sempre que possível, tá? Elogie a criança, estimule ela positivamente, tá? E na questão dos elogios, como a gente está falando aqui, né? É muito importante. Porém, existem outros métodos que você pode usar, né? De repente, a criança ela tem ali em telas, né? O que a gente sabe que não é bom. Mas para a questão de trabalhar comportamento, às vezes é importante. Então, a criança tem um brinquedo preferido. Bom, se a gente concluir, né? E aí entra muito lá na segunda aula que a gente falou sobre metas, né? Então, você estipulou uma meta que você quer atingir com essa criança e você vai trabalhar para que essa meta seja atingida, para que você alcance esse objetivo, tá? Então, por exemplo, né? A criança tem um brinquedo da qual ela gosta muito. Ok, show. A gente vai pegar aquele brinquedo, né? E a gente vai dizer, olha, você vai receber esse brinquedo se você se sentar nesta cadeira. Então, como eu falei, é um passo de cada vez e às vezes vai ser um trabalho de formiguinha que a gente vai fazer, né? Que a gente vai ir trabalhando aos poucos, mudando ali os comportamentos aos poucos. Então, você estipulou uma meta onde você vai aos poucos traçar ela e ir avançando nos objetivos que essa criança, né? Você preparou ali uma meta, você preparou ali um objetivo e você está avançando naquela meta lá. E aí você precisa. O primeiro passo é que a criança sente, né? Então, a criança sentou, ótimo. Você pode deixá-la alguns minutinhos com aquele brinquedo favorito na cadeira. Se ela levantar, você diz: olha, você tem que sentar, né? Então, você tá tentando mudar um comportamento determinado. Então, você tem que usar meios que aquela criança vai querer mudar aquele comportamento para ganhar aquela recompensa. Esse é o objetivo, né? A gente nunca vai se esforçar, nós, agora falando nós, né? Nós nunca vamos nos esforçar por algo, né? Que a gente sabe que se a gente fizer, a gente vai ganhar uma recompensa. Se a recompensa não for boa, não for nosso agrado, não for algo que nos interessa, a gente não vai querer fazer. A gente nem vai se esforçar muito para isso. E isso equivale para eles também. Então, se a gente quer que eles se interessem, a gente tem que pegar coisas do interesse deles, para que eles se interessem em fazer, para que eles se interessem
em se esforçar para alterar, né? Porque a gente precisa que eles alterem esse comportamento, porém, através de recompensas que, de fato, é o que vai chamar a atenção deles, então tem que ser algo que eles gostem, né? Então, como eu bem falei, não adianta a gente querer mudar um comportamento e pegar uma recompensa que talvez para eles nem faça muito sentido, né? Por exemplo, a criança gosta de Sonic, né? Você vai pegar esse hiperfoco dela para criar algumas recompensas. Pode ser um bonequinho, pode ser um desenho, enfim, né? Você vai usar aí da sua criatividade. Que possamos ser criativos nesse ponto. Só que você sabe que a criança gosta de Sonic. Então, você vai pegar coisas do Sonic para trabalhar as recompensas dessa criança. Não adianta a criança gostar de Sonic, por exemplo, e você pegar um desenho de baleias, né? Tá, talvez até chame a atenção, mas não é algo que vá impressionar ela ao ponto dela entender, e aí eu quero que vocês entendam, que ela tem uma super recompensa, é uma recompensa que super interessa a ela, que ela super vai gostar, e aí ela vai se esforçar para mudar esse comportamento, ela vai se esforçar para ficar sentadinha na cadeira, porque ela sabe que se isso acontecer, a prof vai dar uma surpresa para ela, e é uma surpresa que ela gosta, entende? Então, tudo tem que ser muito, muito claro, tá? Então, esse é um ponto bem importante aqui para nós. Bom, todos os programas do ABA, né, do método ABA, então, devem incluir uma avaliação reforçadora. E essas avaliações devem ser revisadas regularmente ao longo do tempo para observar mudanças nas preferências das crianças. A criança autista estará motivada a realizar algo, caso o reforço seja um item favorito, por exemplo. Então, a criança, ela pode sim, tá? Tanto mudar o hiperfoco ou ter preferências por outras coisas ao longo do tempo. Por isso é importante a gente fazer um método, né, uma folha avaliativa, né? Então, ali você vai botar todas as preferências da criança. Ao tempo que passar, né, conforme a criança ela vai sendo estimulada, essa criança ela vai continuar sendo observada, obviamente, né? Então, ao tempo que passar, você pode fazer novas anotações ali, né, com novas preferências, para você usar essas novas preferências para fazer novas recompensas, né? Então, essa criança ela vai ser estimulada. Então, não faça um projeto ou uma meta a longo prazo, né? Porque vai mudar, algumas preferências ao longo do caminho vão mudar, alguns métodos vão mudar, as escolhas vão mudar, então tudo muda, né? Então não faça nada a longo prazo. É mais assertivo você fazer a um pequeno prazo, para que assim você consiga obter novos esforços, né? Para que assim você consiga obter mais informações. Então, isso é importante, tá? Que você sempre observe essa criança, veja as preferências dela naquele momento, mas que há um tempo, né? Você vai estipular ali um tempo, você vai refazer este arquivo, tá? Com novas preferências. Porque assim como as nossas opções, nossos gostos, as nossas preferências mudam, a deles tem total direito de mudar também, tá? Então, essa é a importância da observação, né? Sempre observar muito, com cuidado, ver o que a criança vai preferir, o que a criança gosta, enfim, né? Então, não faça nada a muito longo prazo, né? Para ser mais assertivo nas tuas escolhas, certo? Bom, isso que a gente falou até agora era o reforço positivo, né? Então, agora nós vamos adentrar, então, no reforço negativo, tá? Bom, às vezes, sem perceber, podemos dar o modelo errado e fazer com que a criança incorra em comportamentos indesejáveis. Como proceder? Então, a nossa fala com aquela criança, ela tem que ser muito direta, ela não pode ser feita rodeios, né? Quando a gente quer passar, né, quando a gente quer que aquela criança faça uma determinada tarefa, ou um jogo, né? Um jogo, isso acontece muito com jogos. A gente vai dar um jogo para a criança, então eu vou trazer como exemplo, e a gente vai passar as regras daquele jogo. A gente tem que falar de forma assertiva, de forma clara, né? E não dá para a gente passar uma determinada regra e aí no meio do jogo a gente querer mudar essa regra e querer fazer de outra forma. Isso também não vai funcionar,
Então, a gente tem que ser muito assertivo em tudo que a gente for falar. Então, se a gente está passando algo assertivo para aquela criança, tem que ser assertivo. E isso equivale aos comportamentos também, né? Então, por exemplo, às vezes a gente pode, né, passar por exemplo, né? Se você ficar sentado, você vai receber um prêmio. Você vai receber algo que você gosta. A criança vai sentar. A criança vai perguntar sobre o prêmio. Você dizer, não, vai ser no final da aula. Mas não foi isso que você disse para ela. Você disse que se ela se sentasse, ela ia receber um prêmio, certo? Então, aqui pode acontecer uma desestabilização, uma troca de regras, né? E às vezes a gente não percebe, algo bem simples, né? A gente fala, se você sentar, você vai receber um prêmio. A criança sentou, a gente vai deixar para dar o prêmio no final da aula, e aí a criança vai nos cobrar o prêmio, a gente vai dizer, não, vai ser no final da aula. Não foi esse o combinado, não foi isso que a gente fez. Então, aqui pode sim acontecer uma desestabilização. Então, por isso é importante, gente, sermos assertivos no que a gente vai falar, termos cuidado e já irmos preparados com aquilo que a gente vai fazer. Não deixar para pensar na hora que a gente for fazer, no momento que a gente for fazer, naquele instante que a gente vai querer fazer. Não, já ir com tudo pronto, tudo preparado, né? Por quê? Para não acontecer isso, para não acontecer essas quebras de regras, essas desordens, né? A gente falou essa semana muito sobre organização, né? Sobre estruturação, a gente estruturar a criança, digamos assim, e isso equivale para tudo. E quando a gente vai trabalhar comportamentos e troca de comportamentos, a gente tem que ser muito assertivo e organizado no que a gente vai estar querendo fazer, tá? Então, por isso é muitíssimo importante, tá? A gente ser super assertivo naquilo que a gente vai falar, tá? Bom, no reforço diferencial, a resposta gera uma consequência, que pode ser boa ou ruim, e afeta a probabilidade do comportamento ocorrer novamente. Se a consequência for reforçadora, aumenta a probabilidade. Se for punitiva, diminui a probabilidade de sua ocorrência futura, tá? Então, o que a gente está trabalhando aqui? A gente está trabalhando aqui uma troca de comportamentos. A gente está trabalhando aqui, então, um modelo que a gente quer fazer com a criança, tá? Então, aqui tá que o reforço, ele pode gerar, sim, bom ou ruim, tá? Então, se a consequência para um determinado ato, ele for a probabilidade disso voltar a acontecer, ela é muito menor, né? Então, as chances de determinado comportamento voltar a ocorrer, ela é muito menor, né? Então, se for uma consequência reforçadora, né? Por exemplo, se porventura a gente deixar em aberto, o que eu quero dizer é que a gente se deixar em aberto, o que a gente está estipulando para aquela criança, pode acontecer desse comportamento voltar a acontecer. Então, é sempre importante, se a gente não quer que volte a acontecer, que a gente deixe muito claro, tá? Claro que isso não impede de acontecer novamente. Por vezes vai acontecer até que a criança entenda que, de fato, aquilo ali não deve mais acontecer, que é um comportamento errôneo que ela está fazendo e a gente quer mudar isso, a gente sempre vai ter que voltar a fazer, né? Como eu costumo dizer da cadeira, que eu acho que é um ótimo exemplo. A gente bota a criança sentadinha na cadeira, tá? No primeiro momento, a criança vai levantar, não é algo que ela está acostumada, não é algo que ela entendeu que ela tem que fazer, né? Até mesmo se for nas séries iniciais, porque até então a criança ficava em casa, né? E ela ficava livre, ficava tranquila, né? Ela não tinha horários estipulados para fazer determinadas coisas. E no momento que ela vai para a escola, isso muda completamente. Então, muda o caso da criança, e aí a gente tem uma troca de comportamentos, que é onde a gente vai começar a trabalhar, tá? Vamos falar então um pouquinho sobre reforçadores, tá? Então aqui eu vou falar para vocês um pouquinho o que são reforçadores, então, naquilo que a gente está estudando aqui, tá bom? Você alguma vez já ouviu falar sobre, inclusive até esqueci de perguntar, né? Se alguma vez você já ouviu falar sobre o método ABA, se você já ouviu falar sobre reforçadores, se é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre, tá? Então, deixa aqui nos comentários para mim, antes da gente entrar no que são reforçadores, eu quero fazer algumas observações aqui para vocês, tá? Então, se você aí que está me assistindo não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o teu curtir aqui na nossa aula de hoje,
Deixe o teu comentário, porque eu gosto muito de ler os comentários de vocês, né? E depois eu sempre respondo. Então, deixem aqui os comentários de vocês, tá? Comentário, curte, material, certificado, Prof. Jéssica vai ter? Sempre tem. Só clicar aqui no link que fica fixado aqui, tá? Clica ali, que vai cair direto pro pessoal do suporte, tá? E aí eles vão estar auxiliando aí você. Mas falando então sobre reforçadores, e aí eu pergunto, você já ouviu falar sobre reforçadores, né? Você sabe o que são? Antes de eu entrar aqui na minha aula, eu gostaria que você deixasse aí para mim, tá? Vou te dar aí 2 minutinhos não, alguns segundos só para me tomar meu café. Bom, então vamos adentrar no que são reforçadores, então. Bom, gente, chamamos de reforçadores todas as consequências de um comportamento que aumentam as chances dele voltar a ocorrer no futuro. Eles podem ser itens, objetos, interações ou atividades que acontecem como consequência de uma resposta. E eles variam de pessoa para pessoa. E aqui entra um assunto que eu sempre falo aqui para vocês. Toda criança autista, ela é única, né? Cada criança autista é uma criança autista. E eles têm características diferentes, personalidades diferentes. Então, tem, sim, algumas coisas que vêm como TEA e tem algumas coisas que são da característica deles, né? Então, cada criança ela é única, né? Isso vale muito para o que eu vou falar aqui para vocês agora, tá? Então, o que acontece, gente? A gente tem que entender que cada criança ela reage de uma determinada maneira a uma determinada ação. Porém, toda ação ela vai gerar uma reação, tá? A gente aprende isso em física. Isso, se não me engano, é isso, né? Que toda ação gera uma reação. Bom, a gente tem que entender que tudo que a gente vai propor para aquela criança vai gerar uma resposta, tá? Então, independente se for uma mudança de comportamento, algo que a gente quer alterar, bom, independente do que for, a gente tem que entender que vai gerar alguma reação, né? Isso vale muito para quando a criança se desestabiliza, né? Às vezes a criança tá na escola e aí acontece alguma situação ali, tá? A gente já falou disso algumas vezes. Acontece alguma situação na escola que leva aquela criança a se desestabilizar. Aquela criança se desestabilizou, trancou o aparelho bem bonito agora. Aquela criança se desestabilizou por aquela ação que aconteceu na escola ou é algo recorrente, né? Será que não é algo que já veio vindo, e ali foi a ponte para que ela se desestabilizasse? A gente tem que entender que a criança com TEA, ela vai guardando muita informação. Então, por exemplo, né, ela tá vindo para a escola e aí passa um barulho de ambulância. Passou para nós, né? Aquele barulho passou, já deu para nós. Para eles, aquele barulho vai ficar guardadinho aqui. Então, já é um estímulo aquele barulho aqui. Aí a criança passou e na rua e tinha muita gente correndo, muita gente falando alto, muitas pessoas, aquilo ali incomodou ela. A gente passou, acabou. Ele não, é mais um sonzinho que fica gravado aqui. Então é um acúmulo de coisas. Então, às vezes, a criança se desestabiliza, surta, né, como a gente costuma dizer, mas é um conjunto de coisas. São várias coisas que vieram vindo junto. Não foi apenas uma, não foi apenas aquilo ali. Foram muitas coisas que vieram junto. Então, esse é o importante da gente entender, né? O que levou a criança até aquele determinado comportamento. Então, isso acontece nos comportamentos que a gente quer alterar, né? A criança tá. A gente tá trabalhando com a criança, tá? E a gente tá trabalhando a questão da criança sentar na cadeira, e aí já tá um pouco produtivo, né? A criança já tá entendendo que ela precisa sentar, por vezes já até senta sozinha, mas um determinado dia, aquela criança não senta de maneira nenhuma, está super agitada, tá super imperativa, tá andando pela sala, tá correndo, realmente não para. E aí você pensa, o que aconteceu, né? A gente veio trabalhando, a gente já veio trabalhando aí de um tempo, e de repente parece que tudo que a gente trabalhou foi se perdendo. Mas não é que foi se perdendo. Mas a criança, ela foi tendo alguns estímulos que foram acumulando aqui. E aí, de repente, aquele dia na aula, ela tá muito agitada porque é muito barulho. Aquela criança ainda precisava se acalmar. Então, por vezes, isso acontece. Então, que
o que eu quero dizer aqui para vocês, tá? Que trabalhar com reforço positivo é muito importante, trabalhar com reforçadores é muito importante, porém a gente tem que entender das limitações das crianças, que nem sempre elas vão estar 100% bem, né? Pode ter ocorrido alguma coisa antes de chegar na escola, né? Algum estímulo que ficou preso aqui, que ela precisava se acalmar, não foi calma, e aí, obviamente, né, vai chegar na escola e vai extravasar, tá? Então, que fique isso bem claro para nós. Bom, aqui eu coloquei brevemente, então, o que eu estava tentando para dizer para vocês, né? O que antecede aquele comportamento, o comportamento que aquela criança vai ter e a consequência daquele comportamento. Tudo isso a gente vê no método ABA, tá? Então, é três, né? Tríade, é uma tríade, né? Então, o processamento são três, né? O que aconteceu, como que aquela criança se comportou e qual a consequência que teve. Se a consequência foi positiva ou negativa. Se o comportamento foi positivo ou negativo. Mas o que aconteceu antes? Então, a gente vai ver um pouquinho agora sobre comportamentos, o que acontece antes, né? E o que acontece depois. Então, deixando um exemplo bem preciso aqui para vocês, tá? Que é o quão importante, né? O quão importante é para nós, né, entendermos essas pequenas questões, tá? Então, o que eu coloquei aqui para nós? Normalmente, mesmo sem perceber, a pessoa que está próxima reage ao comportamento emitido de uma determinada forma. E essa reação pode estar sendo reforçadora, aumentando a probabilidade daquela resposta voltar a acontecer, né? Então, às vezes a gente pensa, né, num determinado comportamento, né? E eu coloquei um exemplo aqui para nós, tá? Que vai deixar isso muito claro aqui para você, tá? Bom, a seguinte situação. A mãe pega, primeiro ponto, a mãe pega o tablet, tá? Então a criança tá ali com o tablet, bem tranquila, a mãe pega o tablet. A criança começa a chorar e a tirar objetos. Então a criança, o que aconteceu aqui? Ela se desestabilizou, tá? A mãe retirou um estímulo que ela estava, que para ela é um estímulo que ela gosta, né? Um estímulo que para ela é bom. A mãe retirou, ela começou a chorar. E aí a letra C, mãe devolve o tablet. Nesse caso, o aparelho eletrônico está servindo como um objeto de reforço para que o comportamento ocorra. Então, né, um exemplo aqui, tá? A criança tá lá brincando com o tablet, né, sentadinha lá brincando, mas poderia ser, vou usar o tablet, né? Poderia ser qualquer outro objeto ali que ela goste, né? Tá lá brincando e tal, beleza, chegou a hora, acabou a brincadeira, a mãe vai lá e retira o tablet, ela começa a chorar, começa a se desestabilizar. O que a mãe deve fazer? No momento que a mãe devolveu, o que foi que eu botei ali? No momento que a mãe devolveu o tablet, o que gerou? O que gerou no processamento dessa criança? Que no momento que ela chora, que ela começa a tirar as coisas, que ela começa a se desestabilizar, a mãe quer que ela fique tranquila, então a mãe vai devolver. Isso, consequentemente, vai voltar a acontecer todas as vezes que a mãe retirar o tablet. Por quê? Porque ela sabe que se ela chorar, a mãe vai devolver. Então, vocês viram que aqui aconteceu um erro? Então, a criança, mas Jéssica, a criança tá. Vamos acalmar aquela criança de uma outra forma? Vamos usar outras coisas, né? E aí, quando a gente trata de uma forma punitiva, por exemplo, né? Você tirou o tablet, a criança começou a jogar as coisas. Bom, amanhã não tem tablet. E aí, no outro dia você não dá, você agiu de forma punitiva. A criança vai entender que não, eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, eu vou ficar sem o meu conforto, sem o meu objeto de conforto, que é o que eu gosto muito, eu vou ficar sem ele. Então, para mim não ficar sem ele, eu prefiro não fazer. E aqui que tá a chave da nossa aula, entende? É aqui que tá a chave. Como que nós vamos lidar com determinados comportamentos? Então, a mãe, nesse caso, foi quando a gente estava falando de ser claro, de ser direto, que um comportamento ele poderia voltar, é nesse sentido. Então, quando a criança se desestabiliza, quando a criança chora, e aí a mãe quer acalmar aquela criança e devolve aquilo que a mãe recém tinha tirado, além de confundir o processamento da criança, a criança vai entender que, então tudo bem. Então, se eu gritar, tá tudo bem. Se eu me desestabilizar, tá tudo bem. Se eu tirar os brinquedos, tá tudo bem. A minha mãe vai devolver.
o que eu quero, minha mãe vai fazer o que eu tô pedindo. E é exatamente esse é o ponto que a gente tem que pensar. A gente quer mudar um comportamento e é dessa forma? Não, não é dessa forma, porque dessa forma a gente vai estar induzindo a criança a se comportar cada vez mais assim. Então a criança vai tornar a repetir aquele determinado comportamento, porque ela sabe que no momento que ela, né, fizer esse comportamento, a mãe vai devolver o que ela está pedindo. Então, aí a gente tem que ver o tipo de reforçadores que a gente está usando, né? O que a gente está fazendo? Como a gente está tentando mudar esse comportamento? Como a forma que a gente está agindo? Então, foi o que eu falei para vocês. Toda ação, ela tem uma reação. Então, aqui é exatamente o exemplo anterior. O que estava acontecendo, né? O que estava antecedendo ao comportamento? Era a criança com um tablet. A mãe retirou, vamos para segundo nível. O comportamento. Qual foi o comportamento? Atirou objetos, né? E aí, o que aquela consequência trouxe? A mãe devolvendo o tablet. Só que isso não é positivo, isso é negativo, porque vai fazer com que aquela criança reforce esse comportamento e esse comportamento vai replicar em outros ambientes, né? Então, por exemplo, isso ocorreu em casa. Na escola, a professora fala que está na hora de guardar os brinquedos, a professora vai lá e retira o brinquedo desse aluno, ele vai entender que se ele chorar, se ele se atirar no chão, tacar os brinquedos, tá tudo bem. Por quê? Porque em casa a mãe devolveu, então a prof vai devolver também. Só que, claro, que não é esse nosso objetivo aqui, não é ocorrer esses confrontos. Então, por isso que quando a gente fala também sobre ter uma rede de apoio é muito importante, a conversa com os pais é muito importante. Olha, mãe, é complicado, mas a gente está tentando mudar esse comportamento, então esse tipo de coisa não pode ocorrer, porque vai surtir efeito onde não é para surtir. Então, o que era para ser positivo, muitas vezes acaba sendo negativo. Então, esse comportamento gerou uma consequência negativa, né? Foi positivo para a criança, porque ela recebeu o estímulo de volta. Mas, no futuro, isso vai ser ruim, né? Por quê? Porque num futuro próximo ela vai começar a entender que toda vez que ela se desestabilizar, que ela gritar, que ela chorar, ela vai receber o que ela quer. Então não tem por que ela mudar. Muito pelo contrário, né? Ela vai ser induzida cada vez mais a fazer esse comportamento. Então a gente precisa alterar. Só que para alterar a gente precisa de muito apoio, né? Porque não vai ser difícil. Como eu costumo dizer, não vai ser do dia para a noite que a gente vai mudar um comportamento. Não. É tudo uma sequência. A gente está andando numa trilha que a gente está tentando alterar esse comportamento, tá? Então, muito, muito cuidado aqui, é muito importante. Bom, então vamos adentrar aos tipos de reforçadores. E aí eu fico aqui um questionamento para vocês, pessoal. Vocês estão conseguindo entender? Estou conseguindo ser assertiva na aula? Eu não estou falando muito rápido, porque às vezes eu acho que eu falo muito e vocês não entendem nada, né? Na minha cabeça faz total sentido, mas depois eu fico pensando, nossa, será que eu não tô falando muito rápido e o pessoal não tá entendendo nada do que eu tô querendo dizer? Mas eu espero, gente, que vocês de fato estejam entendendo o que eu tô tentando passar para vocês nessa aula, tá? Que eu tô dando aqui uma abertura, né, para que vocês vejam o quanto é importante a gente ter esses momentos para falar sobre comportamentos e o que a gente espera e o que a gente quer alterar, né? Então, aqui é a chave mestre, então, da nossa aula, tá? Que nós estamos falando sobre comportamentos. Então, se a criança, né? Claro que às vezes, né? Principalmente no começo, a gente está começando a trabalhar a questão dos comportamentos, a gente está começando a querer alterar um determinado comportamento. Não vai ser fácil, muito pelo contrário, vai ser bem complicado, né? Então, a criança pode ser que a criança se desestabilize várias vezes, pode ser que ocorra vários problemas ali, várias questões, mas a gente nunca pode desistir, a gente sempre tem que persistir, né? Por mais que vá ter dias difíceis, vai ter dias complicados, né? Então, mesmo assim, a gente tem que continuar a insistir, é muito importante, tá? Então, que isso possa servir de ajuda para você, né? Que você possa aí entender, tá? Que eu tô dando apenas algumas pinceladas aqui nessa questão de comportamentos, mas é o que precisa ser feito, certo? Bom, vamos dando seguimento, então. Reforçadores primários, tá? E o que eu coloquei aqui para nós? Todos os reforçadores que permitem que nossa espécie sobreviva são chamados de reforços primários, ou seja,
Todos precisamos de comida, mas nem todos gostamos de feijoada. A comida em si é um exemplo de reforçador primário. A feijoada é um gosto pessoal relacionado à história individual de cada um, né? Então, por exemplo, um tipo de reforço talvez, né, seja alguma coisa que a criança gosta, né? Então, eu também coloquei esse porque assim, ó, eu sei que aqui nas nossas aulas nós temos muitos profs, né? Muita gente aí da área da educação, isso me deixa muito, muito feliz. E a gente também tem muitos pais aqui que assistem às aulas. Então, eu gosto de sempre trazer dica para os dois meios, né? Porque tem exemplos que a gente vai usar na escola que podem ser usados em casa, tem exemplos que a gente vai usar em casa que podem ser usados na escola, e vice-versa. Então, é importante, tá? Eu falar esses exemplos de dois meios aqui para vocês, tá? Então, esse é um exemplo de dois meios, né? Então, por exemplo, a criança tem talvez uma comida preferida, um gosto preferido por alguma coisa, tem alguma coisa que a criança gosta, né? Então, a gente pode usar isso como um reforçador, a gente pode usar isso como um reforço positivo. A criança, ela gosta de algum doce, talvez, um pirulito, né? A gente pode usar como um reforçador positivo. Bom, você sentou na cadeira, você vai ganhar um pirulito, né? Um dos, né? Porque nesse caso a gente pode usar mais do que um. A criança tem uma comida preferida, pode ser feita em casa, né? A criança gosta, porque crianças com TEA, normalmente elas têm muita seletividade alimentar, tá? Então, pode ser que seja um reforçador um pouco mais complicado, mas se você sabe que é algo que a criança gosta, né, que por ela é ótimo, ela gosta muito, é um tipo de reforçador, né? A criança gosta muito de pipoca, é um reforçador. Então, são reforçadores. Reforçadores é aquilo que vai conseguir te ajudar nos comportamentos positivos que a criança vai ter, nos comportamentos que você está conseguindo mudar e você está conseguindo trabalhar, tá? Reforçadores construídos ou condicionados, né? Então, eu tô lendo para vocês e trazendo uma breve explicação, porque eu não quero me deter muito, gente. Às vezes a gente se detém muito nas coisas e aí quando eu vejo a hora passa e aí eu tenho que passar os slides assim mais rápido. Então, eu não quero me deter muito, tá? Por isso que eu tô dando uma lida, uma explicada, uma passada, tá bom? Mas de uma forma que fique bem claro para vocês. Bom, além dos reforçadores primários, que são aqueles essenciais para a nossa espécie, temos reforçadores condicionados, que são todos aqueles que foram sendo construídos ao longo da nossa história particular de vida e por meio das experiências que temos, tá? Então, aqui, por exemplo, né? Deixa eu botar aqui para baixo para mim enxergar melhor, porque eu uso óculos, né, gente? Então, enfim. Mas o que a gente pode, o que eu posso dizer aqui de exemplo para vocês? Agora eu baixei muito, olha que coisa. Por exemplo, né? Jéssica, mas o que seria um reforçador condicionado? Né? Tá sendo construído com o tempo, mas o que poderia ser? Gente, uma música, uma história, né? É algo pessoal de cada um, é uma experiência pessoal de cada pessoa. Então, por exemplo, né? Uma música, uma historinha, um filme, um desenho, é algo que vem ao longo do tempo, em algum momento aquela criança viu, aquela criança ouviu, e ela gostou, e se tornou algo pessoal que ela gosta. Então, esse é um tipo de reforçador condicionado. Então, é algo que faz parte da história daquela criança. Eu tô trazendo esses exemplos para vocês porque nem sempre a gente vai trabalhar somente com o hiperfoco. O hiperfoco é o primeiro, é o essencial, né? Talvez ele ainda vai aparecer por aqui. Mas outros meios que eu também gosto de trazer, né? Porque às vezes a gente fica tão preso somente no hiperfoco e a gente tem outros meios que a gente pode usar como reforçador, né? Então, esses são alguns desses outros meios que a gente pode usar, tá? Vamos lá. Reforçadores sociais.
São os reforçadores que resultam na nossa relação com os outros. Nessa categoria, podemos incluir coisas como atenção, abraços e elogios. Então, os reforçadores sociais é onde vai entrar o que eu falo para vocês em todas as aulas sobre os elogios, né? Eu sempre menciono para vocês que elogios nunca é demais, né? A gente não tem a fonte inesgotável dos elogios. Imagina se a gente tivesse, né? Ai, a gente teria que todo dia encher a garrafinha dos elogios. Mas, gente, fica aqui um adendo para nós, tá? Às vezes a gente não pensa muito nisso, né? Às vezes não é o que a gente também fala muito. Mas nós, professores, né? Nós temos que, às vezes, entender o nosso lugar de fala, né? E a gente tem que entender, às vezes, que os nossos alunos, agora eu falo de uma maneira geral, tá? Agora a gente tá falando sobre crianças autistas, mas nesse momento agora eu falo de uma maneira geral, tá? Às vezes a gente não pensa, né? Os nossos alunos, alguns deles, às vezes, eles são largados na escola, né? Às vezes em escolinha, em creches, por exemplo, a criança é largada de manhã bem cedo e é pegada de noite já, aí só chega em casa, janta e dorme, né? Então aquela criança, essas crianças, né? Elas são muito carentes, né? Então tem alguns comportamentos, agora falando de uma maneira geral, que a criança ela vai demonstrar, mas ela vai demonstrar de uma forma, claro, muitas vezes negativamente, mas ela quer chamar atenção, né? Então, de alguma forma ou de outra, ela tem esse determinado comportamento porque ela quer chamar a atenção, porque são crianças carentes, né? Então, uma coisa que eu digo para você que a gente tem que fazer com muita frequência é a gente carregar o nosso regador. Eu ainda vou arrumar um regador para trazer nas aulas, porque eu acho que eu falei de regador em todas as aulas. A gente tem que regar as nossas aulas, os nossos dias com as nossas crianças, sempre com muito amor, né? Por mais que tem dias que vão ser muito desafiadores, né? Tem dias que vão ser muito complicados. Por que eu digo isso, gente? Eu sou prof de alfabetização. Então, não vou dizer para vocês que não, né? Ah, é tudo mil maravilhas. Não é, muito pelo contrário. É muito mais fácil não ser do que ser. Então, tem aulas, assim, que para mim são muito desafiadoras, né? Na área da alfabetização, por exemplo, a criança está evoluindo na alfabetização e quando vê a criança começa a vir para trás de novo. E aí a gente se pergunta, né, muitas vezes, o que a gente está fazendo de errado, e às vezes não é nada que a gente está fazendo de errado, né? É só ali algumas questões que aconteceram naquele dia, naquela semana, né? Porque tem uns que eu vejo aqui uma vez por semana. Então, é muito complicado. Então, às vezes a gente não pensa, né? Mas conforme a gente vai regando os nossos dias com amor, com carinho, com cuidado, por mais desafiador que aquele dia vai ser, parece que as coisas fluem melhor. Então, uma dica que eu deixo para você, né? Independente aí do aluno que você está trabalhando, né? Ah, o meu aluno tem autismo, meu aluno tem TDAH, eu tenho aluno com síndrome de Down. Ah, eu não tenho alunos de inclusão, mas são muito agitados. Ah, eu não tenho alunos de inclusão, eles não são agitados, são super calmos. Independente da criança que você estiver trabalhando, que você for trabalhar, sempre olhe para aquela criança com amor e não com rótulos, tá? Peguem essa dica aí da Prof. Jéssica. Sempre olhem para essa criança com amor, né? Aquela criança, às vezes, ela já vem cheia de rótulos, né? Então, para que a gente vai colocar mais rótulos? Então, se a gente colocar mais amor e menos rótulos, as coisas talvez fluem de uma maneira melhor, tá? Então, eu deixo como dica aí para você, tá? Regue as suas aulas, regue os seus dias, regue a sua rotina com essa criança de uma maneira mais tranquila, né? Eu tenho certeza que vai ser muito valiosa, né? As tuas aulas, as tuas experiências, e aí você vai vir aqui e vai dizer, Prof. Jéssica, eu peguei o teu conselho e aí agora eu estou praticando o amor todos os dias e olha, tá acontecendo maravilhas. E eu vou amar saber disso, gente, porque né, a gente fala, eu trago dicas para vocês de atividades, trago dicas disso, daquilo, daquele outro, e às vezes o mais simples, às vezes a gente não fala, né? Então, reforçadores sociais que eu coloquei aqui que sirvam para nós também, tá? Pra gente elogiar o mundo já tá tão ruim,
né? Para que a gente vai deixar ele mais ruim ainda? Vamos, nós profs aí, regar isso com muito amor, com muito carinho, né? Olhar para essa criança com amor, com paciência, que às vezes eu sei que é complicado, né? Eu falo, mas eu sei que às vezes é difícil, né? Vai ter, como eu falei, vai ter dias super desafiadores. Mas a gente não pode desistir, né? Nós, profs, às vezes a gente tem que botar uma armadura aí e a guerra. Tá, gente? Mas vamos continuar aqui, né? Porque eu falo e vou deixando a aula, né? A aula que lute. Bom, reforçadores tangíveis. São itens, objetos que funcionam como reforçadores. Como, por exemplo, ganhar um celular, um brinquedo favorito, uma roupa depois de fazer alguma atividade. Então, um brinquedo favorito, né? Vamos encaixar aqui, então. A gente está trabalhando um comportamento, a gente quer que aquela criança mude o comportamento, né? Pode ser através aí dos brinquedos, de objetos que essa criança gosta muito, né? Então, mais uma dica aí para nós, tá? Então, aqui entra a parte de objetos, brinquedos, enfim, tá? Telas também entra, né? Apesar de, como eu disse para vocês, que nem sempre é bom, mas às vezes é preciso, né? Então, reforçadores generalizados são aqueles que fornecem acesso a outros reforçadores. Os maiores exemplos são as fichas e o dinheiro. Ou seja, todo reforçador que tem como função a possibilidade de trocá-lo por outra coisa, objetos, viagem, entre outros, que também seja um reforçador. Então aqui a gente pode fazer, o cofrinho das moedas. Eu já fiz aqui, inclusive, com alguns alunos meus, mas era para outros afins, né? Eles não estavam fazendo tema, não queriam fazer tema, não queriam fazer atividade, e eu mandava tema para casa, o tema não voltava, às vezes não vinha feito. E aí eu comecei a fazer as moedinhas da recompensa. Então, toda vez que eles ajuntassem 10 moedinhas, eles ganhavam um prêmio surpresa da caixa. Eles iam lá na caixa e pegavam o prêmio surpresa. E é um tipo de reforçador também, né? Então, a criança ela vai entender que primeiro ela precisa juntar aqui para mais para frente ela poder trocar por outra coisa, né? Então, aconteceu a troca aqui, né? Desculpa, aconteceu o juntar aqui e a troca mais para frente, tá? Então, esse é um tipo de reforçador também, né? Que dá para ser feito com moedinhas, com fichas, né? Eu fiz com fichinhas, assim, tipo moedas e comprei um cofrinho. Então, e deu muito certo, tá? Então, é uma dica aí bem valiosa para nós. Atividades reforçadoras. Então, aqui a gente já vai falar um pouquinho mais sobre a parte mais motora, né? Então, aqui tem algumas coisas mais motoras, né? Então, por exemplo, né, nessa categoria podemos incluir um passeio de bicicleta, assistir televisão, brincar com os colegas, aí já trabalha a socialização também, então você vê que os reforçadores, eles não são só prêmios, né? Mas eles vão trabalhar alguns estímulos ali com essa criança. Ler um livro e etc. Algumas ações podem ter o seu próprio resultado, como reforçador. Como, por exemplo, eu quero sair e preciso descer até o hall do prédio. É o que acontece antes. Se eu apertar o botão do elevador, é o comportamento, né? Tenho a consequência, que vai ser qual que vai ser a consequência, né? O elevador abrir, você entrar e descer até o hall. Então, aqui eu já puxei também um exemplo do que a gente já havia falado sobre o que antecede ao comportamento, o comportamento depois, né? E o que gerou tudo isso. Bom, gente, vamos passar então para esses slides, tá? Porque como eu falei para vocês, as horas elas voam, então não quero me deter muito, mas vamos lá. Para que o reforçamento positivo é usado? Dentro das intervenções, o reforçamento positivo, assim como os negativos, podem ser usados principalmente para ensinar novas habilidades. Eles são essenciais para manter a pessoa engajada e motivada em uma atividade, por exemplo. Então, é tudo o que a gente já vem falando, tá? Eles servem, então, como recompensas. Eles são recompensas que a gente vai dar para um determinado comportamento, seja ele positivo ou negativo, né? O máximo ali é a criança não ganhar recompensa, tá? Mas os reforçadores, eles são como se fossem recompensas que a gente vai dar para um determinado comportamento que essa criança vai mudar, tá? Passo 1, então. Decida quais habilidades você gostaria de ensinar. Aqui vale desde compreender regras e direcionamentos até vestir sozinho pela manhã antes da escola, tá? Então, decide aí o que você vai querer trabalhar com essa criança, trace a meta para isso, né? E comece a aplicar, então. No passo 2, defina com que frequência os reforçadores serão usados. Quando uma criança está aprendendo um novo comportamento,
é ideal que o reforço seja contínuo e ocorra sempre que ela fizer a ação correta, tá? Então, é sempre importante ter o uso de reforçadores e é por isso que eu quis trazer mais do que somente os hiperfocos, tá? No passo 3, use o reforçador assim que o comportamento acontecer. Se você demorar um tempo para empregar o reforço depois que o comportamento ocorrer, ele será menos efetivo, porque a pessoa pode não entender a conexão entre o comportamento e o reforço. Então, quando você for trabalhar reforço com a criança e tiver ali o prêmio, que seja de imediato, né? Não deixe passar muito tempo, como eu falei para vocês do final da aula, né? Já elogia aquela criança ou já dê ali uma recompensa para ela no momento que ela fez determinada atitude para que ela possa fazer essa conexão entre a recompensa e o comportamento que ela teve. Porque se deixar passar muito tempo, ela não vai associar uma coisa na outra, né? E aí vai ser menos assíduo que a gente está tentando trabalhar. 4. Mantenha o valor dos reforçadores. Quando a criança tem livre acesso a um reforçador por tempo indeterminado e fora dos momentos de aprendizagem, esse reforçador pode perder o valor. Por isso, garanta que o reforçador continue tendo valor para a criança. Então, foi o que eu falei, né? Para você observar a criança, porque os gostos dela vão mudar, talvez, né? Mas não deixar sempre disponível. O que você usa como um reforçador positivo, seja um brinquedo, seja algo, não deixe sempre disponível para aquela criança, porque quando ela não estiver, então, fazendo o comportamento e esse estímulo ele estiver disposto para ela a hora que ela quiser, além dela não fazer associação, que é uma recompensa valiosa, para ela tanto faz. Ela sabe que se ela não fizer naquele momento, depois ela vai ter igual. Então, por isso é importante deixar o acesso restrito da recompensa, tá? Passo 5. É importante parear o reforço social com as atividades materiais de reforço. Fazer isso vai ser essencial para um aprendizado mais efetivo e rápido do comportamento. Então, sempre que a criança fizer um bom trabalho, dê o reforço e a elogie. Você fez um bom trabalho arrumando sua cama. Parabéns, né? Você fez um bom trabalho sentando na cadeira. Parabéns. Você fez um bom trabalho quando você pegou o lápis. Parabéns. Elogios. Sempre, sempre elogios, tá? Número 6. Aproveite os apoios visuais. Pessoas no espectro do autismo têm dificuldade de aprendizado e o uso de suporte visual é essencial para ajudar a quebrar essas barreiras. Por isso, sempre que possível, mostre o passo a passo da atividade, comportamento adequado e o reforço que ela vai precisar após emiti-lo. Não, desculpa, o reforço que ela vai receber após emiti-lo, tá? Aqui eu não vou me adentrar muito também, porque eu já falei disso numa outra aula, né, gente? Que eu falei sobre os visuais, que as crianças autistas são muito dos visuais, né? Então, eu falei para vocês na questão da aprendizagem também, tá? Então, é sempre muito importante. E, bom, para terminar a nossa aula de hoje, uma frase aqui para nós. A tarefa mais importante de uma pessoa que vem ao mundo é criar algo, né? Então, que nós possamos aí serem profis criativos, né? Que a gente sempre possa pensar aí no bem-estar das nossas crianças, na aprendizagem deles, né? Que possa ser sempre, nossos dias serem muito produtivos, certo, pessoal? Bom, conta então com o like de vocês, o comentário de vocês aqui na nossa aula, você se inscrevendo aí no nosso canal, segue o Instagram da Psiconcursos, a gente sempre bota muitas coisas lá, material, certificado, o link tá aqui, é só você apertar no link, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, um beijo e espero vocês aqui na nossa próxima aula. Beijo, pessoal, até a próxima aula.